Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para nossa primeira aulinha do quinto, que hoje ainda nós temos aula tecnológica e aula de ensino religioso, certo? Com a Prof. Tiffany. Então, vamos lá para nossa aula do quinto. Tush, tush, quinto, tush, tush. Nossa aula de geografia. Gente, lá no planejamento de vocês colocaram, né? O que a prof passou aí no início da semana ali, eu tô olhando ali no meu planejamento. Das páginas 12 a 16 a correção e 17 a 21 conteúdo novo, tá? Então, a prof colocou aqui as páginas mais relevantes e as páginas de exercício dessas, né? Da 12 a 16. Então, a 13, a prof trouxe aqui só para relembrar a questão que nós vimos na aula passada de metrópole, né? Grandes cidades, onde se praticam diferentes atividades econômicas, grande concentração de fábricas, indústrias, né? Centros regionais, são cidades não tão grandes e influentes, mas que também concentram diversos tipos de atividades econômicas, e os subcentros regionais, que são as cidades menores, que os centros regionais não chegam a ser tão pequenas, né? Mas também apresentam aí uma certa diversidade econômica e comercial, tá bom? Então, vamos lá. Correção da aula passada. Lá na página... Deixa a prof pegar a página certinha aqui. A prof trouxe ali o Remember, daí na página 14, o Remember, que chique, né? Aí lá na página 14, nós tínhamos uma tabelinha para analisar o mapa da página 12 e preencher o quadro a seguir com o que se pede. Por que a prof não deixou o mapa da página 12 aqui? Porque muitas das cidades colocadas aqui nessa tabelinha, né? A gente com certeza precisou pesquisar na internet. Então, olha lá. Aqui é óbvio, gente, que não vai estar, a minha tabela não vai estar igual a de vocês. Não estará igual, tá? Porque é a minha pesquisa e são várias cidades que eu poderia colocar. Então, aqui, para quem não fez, pode fazer a correção baseada aqui nas cidades que a prof colocou, tá bom? Região norte, aqui, ó, a professora pegou aqui, ó, por exemplo, metrópole, Manaus, Amazonas, centro regional, Boa Vista, Roraima, outra cidade da região, Bragança, tá bom? Aqui, ó, gente, só uma observação que vai ser relevante para uma próxima pergunta ali, ó. Região sul, coloquei a metrópole, Curitiba, tá? Centro regional, Florianópolis, Santa Catarina, e aqui outra cidade da região, Encantado, no Rio Grande do Sul, tá bom? Número 2, o município onde você mora está entre as cidades destacadas no mapa? Qual é o nome dele? Sim, Curitiba. A prof, né, falou agora para vocês que não colocou o mapa, mas aqui no mapa, vamos ver se vocês conseguem ver, vejam no mapa de vocês aí. Aqui, ó, bem onde tá o dedinho da prof, aqui, ó, vocês vão olhar no mapa de vocês, tá bom? Mas ali está dizendo, né, pelo símbolo laranja, que Curitiba é uma metrópole. Ela está ali entre as cidades destacadas no mapa. Número 3, qual é a metrópole mais próxima do município onde você mora? Gente, não é a da mesma região, é a metrópole mais próxima. A metrópole mais próxima de Curitiba é São Paulo, tá? Lá na página 15, qual é o centro regional mais próximo do município onde você mora? Centros regionais estavam sinalizados lá com o símbolo vermelho, então é Ponta Grossa. 5. Qual das imagens apresentadas neste capítulo mais se parece com a cidade do município onde você mora? Gente, aquelas imagens que estão na página... Deixa eu pegar aqui no livro para mostrar para vocês, fica mais fácil. Aqui, ó. Que estão na página 13, tá? Eu identifiquei que é a primeira página que a prof colocou ali, antes do tema, né? Correção. Eu identifiquei particularmente, tá? Eu identifiquei Feira de Santana, aqui, ó, tá? Como sendo a cidade, assim, mais
parecida, né, com o município onde nós moramos, Curitiba. Quais das características representadas na imagem contribuíram para a minha resposta, né? O que eu vi ali de característica que contribuiu para que eu escolhesse Feira de Santana como a mais parecida com Curitiba? As construções e outros aspectos naturais. Então, ali eu vi que os prédios, a forma das construções ali são muito parecidas, né? A área verde eu identifiquei bastante também. Então, analisando a imagem, por isso que eu achei ela mais parecida. Número 7, com base no que você estudou até agora, você diria que sua cidade é uma metrópole, um centro regional, um centro subregional ou uma cidade pequena sob influência de cidades médias e grandes? Uma metrópole, nós acabamos de falar isso, né, anteriormente, e identificamos no mapa. Então, metrópole. Marque um X nas alternativas corretas. Número 8. Vamos lá. O Brasil tem 5.570 municípios e cada um deles apresenta cidades com características próprias. Verdadeiro, tá? Então, correto, na verdade, né? A maioria das cidades do Brasil tem mais de 500 mil habitantes. Não. Letra C. As cidades brasileiras têm paisagens naturais e culturais únicas. Sim. Letra D. As cidades exercem variadas funções e algumas se destacam por meio de atividades voltadas ao turismo ou atividades industriais, entre outras possibilidades. Exatamente. Número 9. Caracterize sua cidade informando se ela é pequena, média ou grande, como são as paisagens naturais e culturais que a compõem e quais são as suas principais atividades econômicas. Várias perguntas em uma. Olha a interpretação do texto. Então, informando se ela é pequena, média ou grande. É uma cidade grande. As paisagens naturais e culturais, com diversos parques e bosques, e também tem muitas construções residenciais e comerciais. Quais as atividades principais ali, né? Atividades econômicas principais são o comércio e a indústria, que nós temos aqui se fortalecendo a cada dia, tá bom? Na página 16, a última página ali, gente, que a prof não colocou, que era aquele resuminho do Agora Eu Sei, tá bom? É só o resuminho do Agora Eu Sei. Agora, vamos partir para os exercícios de hoje. O mundo do trabalho e o desenvolvimento da ciência e tecnologias. Ao longo da história da humanidade, o desenvolvimento das técnicas da ciência vem transformando a sociedade e a natureza por meio de novas tecnologias. Essas transformações, no entanto, não são idênticas em todos os lugares. As imagens desta página retratam atividades semelhantes praticadas nos dias atuais, com o uso de diferentes técnicas e tecnologias. Então, vamos ver ali, nessa imagem, nós vemos o drone agrícola, sendo utilizado para aplicar produtos contra pestes na China, em 2017. Lembra, gente, que o drone a gente viu também na aula passada, sobre móvel voador, na aula tecnológica, falando das pás, das hélices? Olha uma utilidade aí para o drone, né? E aqui, um avião agrícola sendo utilizado para aplicar produtos químicos sobre a plantação em Campo Mourão, Paraná, em 2018. Quer dizer, atividades semelhantes com técnicas diferentes, técnicas e tecnologias diferentes. E aqui também, um robô produzido para auxiliar na colheita de frutos, no Japão, em 2015. Após analisar as imagens, exponha aos colegas sua opinião sobre o que diferencia as atividades agrícolas retratadas. O que diferencia essas 3 atividades agrícolas? Vocês vão colocar ali, tá bom? Você sabe o significado de técnica, ciência e tecnologia? Então, vamos ver, Técnica é o conjunto de procedimentos que possibilita aos seres humanos desenvolverem maneiras de melhorar o plantio e a colheita de plantas na agricultura, a caça, pesca e extração de minerais, como os metais utilizados para a fabricação de utensílios, entre outras coisas. Então, a técnica é o conjunto de procedimentos que possibilita tudo isso. Por meio da observação da natureza e das alterações que a sociedade provoca nos diferentes ambientes ocupados pelos seres humanos, desenvolveram-se pouco a pouco conhecimentos científicos, os quais são aplicados em diversas ciências, como biologia, história, geografia. Olha ali, a mulher conversa por celular,
Pessoas utilizam diferentes meios de locomoção e lazer, ó, tá? Então, a gente precisa, sim, da técnica como complemento mesmo. São os procedimentos que possibilitam esse desenvolvimento, né? Possibilitam esse desenvolvimento. Tecnologia. Já a tecnologia envolve os conhecimentos técnico e científico, acumulados após anos de observação e discussão, que possibilitam a fabricação de aparelhos, máquinas e renovam procedimentos em situações do dia a dia, como esquentar a comida no forno comum ou no micro-ondas, né? Armazenar alimentos, que duram muito mais nas geladeiras e congeladores, locomover-se pela cidade de bicicleta, carro e ônibus, nos comunicarmos, falarmos ao telefone, mensagens por escrito ou vídeo, entre outros, né? Que a prof mostrou ali, faz parte da tecnologia, que é da mesma página, da página 18. Essas transformações, no entanto, não são iguais em todos os lugares. Veja a seguir alguns exemplos de novas tecnologias cada vez mais comuns em nosso cotidiano. A gente já falou sobre isso, sobre o desenvolvimento das cidades, e o desenvolvimento de cada cidade é diferente, não são iguais. Então, essas transformações não acontecem de forma homogênea também. Biotecnologia são as tecnologias desenvolvidas com base nos conhecimentos da biologia. É a ciência que estuda os seres vivos. A mais famosa biotecnologia é a modificação genética, mas muitas outras estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, em produtos químicos e de limpeza ou em remédios, né? A biotecnologia também trabalha nesse sentido. Aqui a gente vê a foto do pesquisador no laboratório de biotecnologia. Robótica é um ramo da tecnologia e cada vez mais também da educação, né? Que a gente tem visto aí nas nossas aulas, que se dedica a desenvolver robôs mecânicos com a capacidade crescente de executar tarefas domésticas, como limpeza, jogos ou até mesmo trabalhos profissionais repetitivos, como deslocar caixas, armazenar produtos no estoque, né? Olha aqui, ó, uns estudantes no laboratório de robótica aqui, ó. Nanotecnologia é o ramo da tecnologia que estuda a manipulação de partículas muito pequenininhas, invisíveis ao olho nu. Embora não possamos ver, esse tipo de tecnologia pode estar presente em aparelhos médicos, computadores e aparelhos eletrônicos. Aqui a gente vê um microscópio, ó, no laboratório de nanotecnologia no Rio de Janeiro. Gente, a nanotecnologia está cada vez mais presente nos aparelhos eletrônicos, tá? Embora a gente não possa ver, é uma realidade aí do mundo moderno, tá bom? Inteligência artificial é o desenvolvimento de computadores capazes de executar tarefas que exigem raciocínio e, por vezes, desafios difíceis de serem solucionados. É o caso de máquinas com programas de jogos de xadrez, né? Utiliza inteligência artificial, porque toma diversas decisões com base em cálculos, como se fosse um jogador humano. Olha a criança jogando futebol com um robô autônomo ali, ó. Melhoramento genético e modificação genética. Você sabe a diferença entre melhoramento genético e modificação genética? São maneiras distintas de intervir na natureza das plantas e animais, já que o material genético é o que armazena a informação biológica, né, das espécies. Nós também temos esse material genético que armazena as nossas informações, transmitida de geração a geração por meio da reprodução. São processos muito diferentes, quase opostos, pois enquanto o melhoramento genético faz parte da história da humanidade, desde o início da agricultura e da pecuária, a modificação genética é uma tecnologia moderna, difundida no país somente no século XXI. Então, melhoramento genético, né, é uma coisa que já existia, já fazia parte da história, né? E a modificação genética é uma coisa mais recente, faz parte da tecnologia moderna. O melhoramento genético é o processo pelo qual os agricultores selecionam e cruzam exemplares de plantas ou animais com o intuito de obter descendentes melhores, desde os primórdios, desde o começo da agricultura e da pecuária. Quando o pecuarista seleciona o boi mais saudável do rebanho para reproduzir, ou o agricultor cruza as melhores sementes para que nasçam outras tão boas quanto ou superiores em qualidade, estão fazendo isso, melhoramento genético, da mesma forma que os nossos ancestrais já faziam a seu modo milhares de anos atrás. Então, escolhe lá, por exemplo, no caso do boi, ali, o mais saudável do rebanho para reproduzir, por quê? Porque seus descendentes, consequentemente, serão também saudáveis, né?
A modificação genética ou transgenia é a modificação direta do material genético de um espécime em laboratório para que ele adquira características desejadas, como maior resistência a produtos químicos. Por exemplo, a forma como é feita não aconteceria naturalmente, apenas por meio da seleção e cruzamento de exemplares mais oportunos. Trata-se de manipular o material genético vegetal ou animal com o uso da biotecnologia em laboratório e depois reproduzido na natureza. Os cultivos agrícolas que utilizam modificação genética geram produtos classificados como organismos geneticamente modificados, né? Olha o milho aqui, ó, geneticamente modificado, né? A prof deixou uma parte da imagem lá no outro slide. Sabe esses alimentos na embalagem que a gente vê lá contém alimento transgênico, né? Faz parte dessa modificação genética. Alguns salgadinhos de milho utilizam já o milho transgênico, tá bom? Atividades. Olha lá, gente. Explique o que é melhoramento genético e por que essa é uma prática muito mais antiga do que a modificação genética. Né? Então, vocês vão explicar o que é o melhoramento genético e por que é muito mais antiga que a modificação. Número 2, o que são organismos geneticamente modificados? Que são? Número 3, o que é modificação genética agora? E por que essa é uma prática diferente do melhoramento genético? Número 4, qual a importância do desenvolvimento de técnicas na história da humanidade? Por que é tão importante desenvolver técnicas? Tá facinho, né, gente? Número 5. Como as técnicas auxiliam no desenvolvimento das ciências? Número 6. Mencione 3 tipos de tecnologias que fazem parte do seu dia a dia. Tá fácil também. As inovações nas tecnologias do campo. O desenvolvimento das ciências como agronomia e das tecnologias como máquinas e equipamentos, olha, deixa aí, ó. Bem como as recentes biotecnologias, têm revolucionado o modo de produzir e trabalhar no campo. Atualmente, além da mecanização e dos insumos agrícolas, como os fertilizantes, o setor agropecuário utiliza recursos científicos e tecnológicos para aumentar a produtividade. Então, a agricultura está cada vez mais moderna, mais tecnológica, né, a fim de aumentar aí a produtividade. O espaço rural brasileiro é bastante diversificado, assim como as maneiras de se utilizar diferentes tecnologias. Afinal, em um território tão imenso como o Brasil, é natural que existam diferenças entre uma região e outra. Enquanto algumas regiões cultivam grãos e cereais, outras se especializam no cultivo de frutas. Em algumas predominam as prioridades maiores e em outras as menores. Há regiões com amplos espaços contendo florestas e abrigando... O que está abrigando ali, hein? Que a prof não terminou de colocar ali para vocês. Gente, é a continuação aqui do texto que a prof não colocou ali para vocês, mas eu vou ler, tá bom? E abrigando populações indígenas. Outras são repletas de campos, fazendas e chácaras. Em algumas regiões é comum o uso de tecnologias modernas, mas existem outras que utilizam técnicas mais tradicionais. Além disso, dentro de uma mesma região, a gente pode encontrar diferentes padrões e características entre as propriedades do mesmo espaço rural. Aí, gente, leia a seguir como os estudantes das áreas rurais estão desenvolvendo e tal. Esse aqui, gente, a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? A prof só trouxe a continuação do texto que a prof comeu bola ali. Tá bom? As inovações nas tecnologias do campo era para a gente falar na próxima aula. Mas como tá aqui, a prof quis ler para vocês, tá bom? Mas façam até a pergunta número 6. Gente, falando em mencione 3 tipos de tecnologia que fazem parte do seu dia a dia, só um pouquinho. Ó, dá uma olhadinha. Deixa eu ver meu zap. Zap. Ó, vou responder aqui meu zap. Entenderam, gente? Entenderam? Quais são aí os tipos de tecnologia que fazem parte do dia a dia de vocês? Tá bom? Tá facinho de responder. Por hoje é só, pessoal. Tá facinho, né? Daqui a pouco a gente se encontra, então, na aula tecnológica. Vocês ainda têm aula de ensino religioso.
Quero saber como é que está o projetinho aí de empreendedorismo para a semana que vem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também lá na nossa aula ao vivo, tá bom? Então, espero vocês por lá. Então, vou me despedir de vocês. Um beijo, beijo. Fiquem com Deus e até amanhã nas nossas aulas do Sextou. Amanhã a aula de filosofia tá, ó, muito engraçado, muito legal, tá bom? Beijo, então, e até amanhã. Tchau!